Hi sisters, James Charles here and welcome back to my YouTube channel. Como vocês já puderam ver pelo título e pela intro do vídeo, hoje eu trago-vos um vídeo bastante diferente, onde eu vou tentar recriar a maquilhagem do James Charles e agora que eu me lembro esqueci-me de trazer um espelho. Já vou buscar. Então, eu já queria trazer este vídeo há imenso tempo, só que os tutoriais são todos de pele e de olhos e eu neste momento estou a fazer o tratamento para o acne, portanto não convém estar a utilizar a maquilhagem na pele. Então, o James leu os meus pensamentos e há uns dias atrás pôs um tutorial só de olhos. Então eu estou muito feliz e vou tentar recriar. Isto pode ser um vídeo totalmente fail para gozarem comigo ou pode correr bué da bem e eu vou ficar super orgulhosa. Por isso, sem mais demoras, deixem já o vosso gosto, subscrevam o canal aqui em baixo se ainda não o fizeram e ativem o sininho das notificações e vamos até começar, porque eu estou curiosa para ver o resultado disto. Eu vou prender assim o meu cabelo para não ficar com o cabelo à frente enquanto estou a seguir o tutorial, porque eu vou tentar seguir da melhor maneira e vamos, mas é começar a ver o que é que o James tem a dizer-nos. Hi sisters, James Charles here and welcome back to my YouTube channel. Today's video we're going to be focusing on this part of the face. And let's get started. Them up and make sure they are super snatched. Once I'm satisfied with the line, I always like to take the excess of that concealer on that same exact brush and put the remainder of it right on my eyelid. And I'm going to use this concealer today as an eyelid primer, which is a really great hack because they do almost the same exact thing. So it's a great way to save a lot of money. Ok, concealer. Vamos começar por pôr corretor na pálpebra, como ele diz. O meu corretor, eu nem sei, não me lembro qual é que ele está a usar. O meu corretor é este aqui que eu já vos mostrei uma vez num vídeo há imenso tempo. E ele já está mesmo a acabar, mas pronto. Eu acho que vou aplicar com o dedo, porque eu não tenho nenhum pincel para aplicar corretor. Por isso eu vou aplicar mesmo com o dedo e vamos ver como é que isto corre. Ele vai utilizar o corretor como um primer de olhos. Vamos começar! Eu sei que este corretor seca muito rápido, portanto, eu vou só ver qual é que é o passo a seguir. In your makeup routine. With a dense packing brush like this is the Morphe M335. This is my all-time favorite for setting the eyelids in place. I'm going to dip this into a little bit of my setting powder, tap off the excess, and I'm just going to make sure that concealer is set right in place because we did not... James diz para pormos corretor, nós vamos pôr corretor, e ele diz que é uma boa maneira de salvar dinheiro, porque em vez de estarmos a comprar um primer, temos o nosso corretor e, portanto, é isso que eu vou fazer. Vou pôr aqui e, como eu não tenho nenhum pincel, vai ser com os dedos mesmo, portanto, vamos ver como é que isto vai correr. Um bocadinho de concealer, vamos pôr onde ele diz para pôr. Ok, aqui, ai, credo. Agora vamos para as sombras. Eu tenho aqui as minhas duas paletas, Arctic Holiday da Kiko e tenho a Starlet Palette da Douglas e vamos lá ver quais são as sombras mais parecidas que eu tenho. Eu não tenho nenhum setting powder, portanto o que eu vou fazer, eu vou utilizar a sombra, pois os nomes já não estão aqui, a sombra mais clarinha como setting powder para, pronto, para o concealer não sair do sítio. Próximo passo. Not want our eyeshadow to crease throughout the day. There we go, that is our brow slayed and in place, and now we finally get to move on to the fun part, the eyeshadow. For today's eyeshadow look, I did decide to go with a sunset half-cut crease, which, like I said, I know is a little bit of a crazy look for most of you guys out there, but I have a lot of different techniques and tips. Basicamente ele vai fazer uma crease, eu não me lembro do nome completo, mas basicamente é um degradê de sombras. Bué difícil e ele é louco porque isto é maquilhagem de principiantes, portanto, pronto. Mas ele tem fama de conseguir descrever as coisas super bem e o feedback deste vídeo disse isso mesmo. Portanto, vamos tentar seguir e espero que isto corra bem, porque se não correr, vai ser um fail. For my shadow today, I'm going to be using the 35B palette. I'm first going to grab my M441, which is the biggest fluffy brush, and dip into the yellow shade in the bottom
corner. For this particular look, Ok, ele vai começar a utilizar amarelo como uma sombra de transição. Tenho este amarelo torrado aqui. Vou ver como é que ele vai aplicar para depois ser eu a aplicar. Bora lá, James. yellow is going to act as our transition shade. Holding the brush at an upward angle, I'm going to go in right into my crease and start using circular motions to place that shadow right up in there and to blend it out. When applying the shadows, I'm making sure to pack the color right in the crease and then doing my circular motions to blend them out. This will make sure that the shadow doesn't get all the way up to the brow bone and look muddy and unblended, because that is obviously not what we want. You want to keep the yellow up here in order to make a nice transition between skin tone, color, and then your crease. Primeiro vamos começar por pôr a sombra amarela na crease. Ele pegou assim na sombra. Eu nunca utilizei esta cor. E vamos pôr na crease e basicamente fazer blend isto tudo. Next, we're going to move on to our darker shade, which in this case is going to be our orange. So to do this, I'm going to grab my M433, which, like I was saying, is my favorite crease brush, and I'm going to... Mudou de pincel, eu limpo este e continuo a utilizar este porque é o único que eu tenho. dip into the bright orange shade. I'm still going to hold my brush at a slight upward angle. Ok, agora ele vai buscar um laranja que eu não tenho. Ele está a usar uma sombra laranja que claramente eu não tenho, portanto, eu acho que vou utilizar... Eu vou utilizar como a sombra laranja, vou utilizar este, tipo, isto supostamente é um blush, só que é muito, muito rosado, então eu vou utilizar esta cor porque é o que eu tenho mais parecido, portanto vou ver como é que ele aplica. But I'm going to hold this one a lot more horizontal to my face. It is staying exactly where we want it. Pegar nesta cor. Oh Jesus, isto é muito pigmentado. Ah, não vale cegar no meio do vídeo. Ok, bora lá. In the crease, and the outside bristles of the brush are going to do the job of blending it into that yellow shade without bringing it all the way up to the brow bone. Similar to the yellow shade, I'm going to pat that shadow in there to make sure it's very, very pigmented, and then just do a mix of windshield wiper motions and small circular motions to make sure it is evenly blended out. It's really important to keep in mind the pressure that you're using on your brush throughout your entire makeup process. You want to use heavier pressure when applying the shadows to make sure that they really get pressed in there so they're pigmented, but when you're blending them out, you want to use super, super light pressure. I mean, I'm literally barely even touching my eyelid at this point. Agora vou buscar a sombra amarela, novamente, tiramos o excesso, como ele fez, e pomos aqui e blend it out. Para fazer o blend temos que agarrar assim, até a maneira de agarrar o pincel, Cristo, não sei. Próxima. Next darker shade is going to be our red. So once again, I'm going to grab another M433 brush and dip into the red shadow right up in here. When applying this color, I am actually holding the brush almost completely horizontal to my face to make sure that the color gets... Eu vou utilizar esta sombra aqui, que não tem nada a ver com o que ele utilizou, e vamos ver como é que isto corre. To really master the art of blending, and the best way to do it is to really go in and make sure that every color is blended seamlessly together and not cutting any corners. Next is going to be our final color, which is dark purple. So for this, I'm going to grab Dark purple, que, once again, eu não tenho. Bem, malta, eu acho que vou utilizar a sombra preta porque o rosto que eu tenho é muito, muito clarinho. Portanto, eu vou utilizar da Douglas este preto e vamos pegar no pincel. E vamos ver como é que ele
Faz isto. because that's where I really want most of the product to be focused. And when I grab the product, I always make sure to not really put a lot on my brush. As you can see, I Pus demais! Ele diz que não para não pôr muito, porque pronto, quando ele tocou basicamente nada apareceu, portanto é isso que queremos. My best eyeshadow tip for you guys to do would be apply a little bit of product, blend it out, and then see if you need more. And if you do, then add more product and slowly build your way up. Ai Jesus, bora lá! The worst thing you can do is start off dark and try to fix it because there's usually no going back. I'm applying the shadow carefully. Ok, ele assustou-me agora, ok? Ele está a dizer a pior coisa que podes fazer é tipo tentar remendar as cores escuras porque normalmente não há volta a dar. In my outer V, which is just basically like the socket region right up in here where your eye sits. I did get a few questions on how to sketch it out, but literally just Ok, temos que pôr a sombra exatamente onde o olho tipo entra, estão a ver? Aqui. imagine that there's a V from the corner of your eye right up into your crease if they were to connect, and that is where you should put your outer V. And then with whatever excess shadow I have left, I'm just going to drag that into the crease just to provide a little bit of dimension. You guys should know the drill at this point. Grabbing my red M433, gonna blend right over that edge. Agora vou pegar aqui na cor que eu utilizei para fazer de vermelho, que eu utilizei assim um rosa. E o que é que ele vai fazer? Vai esfumar tudo, mesmo ao pé onde pusemos o preto. Isto... To make sure that the purple doesn't get too intense and we don't lose that red. And then finally our yellow. We get to take a break from the shadow. Agora vamos para o amarelo. O amarelo fica mesmo na zona cá de fora. Vamos finalmente fazer a parte da crease. For a few short minutes because now we get to the fun part, cutting the crease. You guys know I love a good half cut crease. It is one of my all-time favorite makeup looks to do, and I'm going to show you guys how I do mine today. The most common question I get when it comes to cut creases is, where do you put the crease? And that is a honestly really great question that I still am 100% not sure of the answer to. If you grab the end of your brush and lightly poke around your eye area, you should actually be able to feel your crease. It is the kind of squishy area that you can push in right here, right in between your brow bone, which you obviously can't push in, and your eyeball, which you shouldn't push in because I'm not trying to get sued if you go blind. Taking once again my full coverage concealer, I'm gonna put a dollop of it on the back of my hand, and I'm gonna grab my M224 brush, which is that flat concealer brush that I was telling you guys about. I freaking love this. You can... Aí, acho que tem um pincel parecido. E basicamente ele vai utilizar o corretor outra vez. Use this for concealer or packing a shadow onto the lid or glitter. You just need one of these in your collection. I'm gonna dip it right into that concealer. And before actually going into the eye, I'm going to lightly dab off any excess because the last thing you want is to place it on there and get a clump and mess everything up. It's happened to me. Don't do it. Once you're all ready to go, I'm gonna tilt my head up and backwards so I can look into the mirror and have all of my eyelid completely accessible and there are no wrinkles. Ok, momento crítico. Primeiro, eu vou pôr o corretor outra vez. E choveu para todo lado. Assim, vou pegar aqui no pincel, que é um assim, estão a ver? E vamos pegar e vamos tirar totalmente o excesso. E vamos colocar na parte, a cabeça assim, na parte da crease, e vamos simplesmente seguir a linha. Follow the shape of my crease. Once we're happy with the shape and the concealer is all tacky, I'm gonna quickly grab my M205 brush or just any tiny packing brush and go right back into the shadow, and I'm going to do the eyelid. I'm first going to grab the white in the top corner and I'm going to pack this. E fazer o highlight. Eu, para fazer o highlight, vou utilizar uma sombra dourada que eu tenho, que é aqui esta da Kiko. Right on the inner corner of the eye. Then with that same exact brush, grabbing the yellow and packing that right next door. Do not necessarily worry about the blending either. By tapping in the colors next to each other, they're gonna kind of blend naturally. And since the concealer is wet, you have to work fast. Then grabbing the orange, then the red,
And then finally the purple, connecting it right into that outer V. As you guys can see, even while packing these shades on there, I still have my head tilted backwards, which might look crazy, but I promise you this makes it so much easier to get full access to your eyelid and make sure that you don't get any shadow where you don't want it to be, and you get it right up to that crease line. Similar to up here, how we kept going back in with each individual color after the fact to make sure it was blended, I'm gonna do the same exact thing. So I'm gonna go back into my red and tap it right over that transition area. Está a ficar igual a dele, tirando que as cores são muito diferentes. Ok, bora lá. Ok, agora basicamente vamos voltar atrás em todas as cores que utilizámos de transição na pálpebra e vamos fazer o blend para que não se perca nenhuma. Then the orange. Before I do the yellow, I do want to add a little bit of a metallic shade on the inner corner just for a little pop of shimmer. And for this, I'm going to use the Tarte Chrome Paint in the shade Top Yacht. I love this one. I'm just going to grab a tiny little brush and I'm going to get it right on there. And the one tip I have for you guys when it comes to metallic shadows is to give your brush a good spritz of Fix Plus or any setting spray and then pack it on, and it's going to really make it shine. Now I'm going to go back into the yellow and go right over. Ok, então basicamente ele pegou numa coisa bem shiny. Eu vou utilizar a sombra dourada, que é para dar aqui um extra glow. Agora, isto é um bocado trabalhar com todas as cores outra vez. Is the upper shadow all complete? See, not that bad when you really break it down. We're going to take a break from shadow for a second and move on to the winged liner. Probably right behind a cut crease. Vamos fazer uma pausa por um segundo nas sombras e vamos para o wing liner, que é o eyeliner, e eu estou a morrer porque eu não sei fazer eyeliner. Eu demoro imenso tempo e sim fica feito, mas nunca fica perfeito. Eu vou buscar o que preciso para fazer o eyeliner e já volto. Tenho este meu eyeliner que é super fininho, que é líquido. Ele vai quase certeza utilizar uma caneta, já nem me lembro, mas vamos lá ver o que é que ele utiliza para fazer o eyeliner. A good winged liner is probably one of the hardest techniques to do in makeup, but I'm going to show you guys a few tips and tricks to really get your wings snatched, ready to cut someone, and hopefully very even. There are many different products in the makeup world that you can use to create a winged liner. Some people like a pencil, I do not. Some people like a gel liner with a brush, I do not. Some people like a liquid liner with like bristles, I sometimes do, but really do not. What I really like to use is a felt tip liner. For today, I'm going to use the Marc Jacobs felt tip liner, just like this. It is basically a tiny little marker. This one is 50. Basicamente este ele usa às vezes e hoje ele vai utilizar uma caneta e eu vou utilizar isto porque é o que eu tenho. Wish me luck. $58, which you definitely did not have to buy. I get that is ridiculously expensive. I know Maybelline has them that's really good, and so does Kat Von D. But basically, you're gonna want to use a felt tip liner if you are like me and you struggle with this because it makes it so much easier. The most common question I get when it comes to winged liner is how do you get them to be even? Let's be real, we all have days where our eyeliners are like not even distant cousins, let alone sisters, let alone twins. But there is one hack that I have for you guys that's really gonna hopefully step up your eyeliner game, and that is follow the shape of your eye. I'm going to go towards the corner of my eye and I'm going to kind of rest my elbow on my chest to make sure my arm is not going anywhere. And I'm gonna start right at the outer corner and I'm gonna draw a line upwards, following the shape of my waterline. Se este vídeo não correu mal até agora, então pode ser que agora eu esteja a destruir tudo, porque eyeliner. Ele disse bastante produto e seguir a linha do olho. Similar to the brows, if it's messy, it's okay because we're going to clean it up after. Once I have that bottom line sketched in, we are golden, we are good to go. I'm just going to take it and I'm going to drag that line right back down to the lashes. Ok. Primeira parte do eyeliner está feito. Basicamente é desenhar a linha. E agora vamos ter que juntar para as pestanas.
is in place, all you have to do is lightly place that felt tip right on the base of your lashes and just lightly drag all the way across to finish off that winged liner, with a general rule keeping in mind that it should start off super thin in the inner corner and get thicker as it gets to this portion, and then of course thin O out. desenho está feito, agora vamos pintar, entre aspas, e trazer para a linha das pestanas. Eu vou casar com o James, porque ele finalmente pôs-me a fazer um eyeliner bem. Once we're happy with the overall shape of the wing, following the theme of this video, now we get to clean it up. I'm going to grab my flat top concealer brush once again, a little bit more Shape Tape concealer, and I'm just going to carefully go right below that wing and carve it out. I'm also going to... E vamos seguir a linha do eyeliner até cá fora para tirar tudo o que está a mais. Agora vamos ver como é que ele vai esbater isto. Take the excess concealer on the brush and blend it downwards over top of some of this eyeshadow that ended up back here. You don't need to do this, it's just personal preference that I really like a cut and clean line when it comes to my eyeshadow. Pronto. Over, thank God. Jumping back into the shadow quickly to finish off the lower lash line, we're just going to replicate the same exact colors that we did on the top on the bottom. Grabbing a little smudger brush, this is the M213 in the dark purple shade. I'm just going to press this. Aí agora vamos voltar às sombras novamente e basicamente as sombras que utilizamos em cima vamos utilizar aqui em baixo, por baixo das pestanas. Eu nunca utilizo a sombra por baixo, portanto isto está a ser mesmo um vídeo muito diferente. Eu estou a gostar imenso de gravar este vídeo, portanto, bora lá! Right up against the waterline. And then making sure to lightly drag. Dark purple shade, ou seja, a minha sombra preta, porque foi o que utilizei. A seguir. Out and connect it with that wing, because nothing looks weirder than when you have shadow blended out and there's just like a harsh divide right here. Don't do that. Then I'm going to grab that pencil brush I was talking about and dip it right into the red shadow and use it to blend out that purple. And finally, just going to grab an M433 and dip it into a little bit of orange and a little bit of yellow and just blend right out. The last and final step before moving on to the lashes is going to be waterlines. And using a nude liner in your waterline is going to really open up your eyes, make them pop, and make them look bigger. You guys know I love a good doll-like makeup look, and I really love the nude for that. As you can see, it just looks so nice. You can, of course, use a black liner as well for a more sultry, sexy look, but just keep in mind using a black is going to make your eyes appear... Ele utilizou lápis de cor nude para a linha d'água. Eu não tenho nenhum lápis nude para a linha d'água, portanto eu simplesmente vou saltar este passo. And last but finally, certainly not least, is going to be the lashes. Ok, malta, e agora ele vai aplicar as pestanas postiças. Eu não tenho pestanas postiças para aplicar, portanto as minhas pestanas, como já são bem grandes e curvadas, eu vou aplicar só a máscara de pestanas, que tem aqui uma forma muito grande, o que faz com que dê bastante volume às pestanas, e é isso que eu vou fazer agora, vou aplicar. And of course, eu acabei de me sujar! Já vamos tratar disso. For today, so I'm going to quickly throw on a lip, add some setting spray, and I'll be right back to finish off this video. Alright sisters, and here is the finished, completed look from today. É assim que ficou, oh meu Deus. Eu acho que ele está só lindo. Bem, malta, já fiz este olho e devo-vos dizer que, para além de este ser o resultado das minhas mãos, eu amei o resultado, oh meu Deus. Eu duvidei de mim, mas acho que ficou super giro. E agora eu vou fazer o outro olho fora da câmera e já venho vos mostrar o resultado. Então pessoal, entretanto já fiz o segundo olho e estou super orgulhosa de mim mesma porque consegui completar o tutorial e correu tudo super bem. Para quem disse que eu não seria capaz, tomem lá! Eu agora vou-vos mostrar tudo mais de perto e estou mesmo contente.
E então, pessoal, depois de imenso tempo a gravar, este foi o vídeo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do resultado final, tanto da maquilhagem como do vídeo. Por isso, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e de subscrever aqui em baixo ao canal para ficarem a par de todos os novos vídeos e ativem as notificações. E muitos beijinhos e vemos no próximo vídeo. Tchau!